Olá, tudo bem com vocês? Sim, eu sou o Guilherme Castilho Gameplays para gravar mais um vídeo. E hoje vai ser basicamente um vídeo diferente, que eu vou tá contando aqui a história da minha história, né, basicamente, com os videogames. E como eu decidi criar um canal de games, tá, galerinha? É uma história bem interessante. Mas antes eu vou deixando aqui o like no canal e ativando o sininho das notificações. Então vamos embora. Vamos voltar aqui no tempo, galerinha. Já faz um tempinho que eu já gosto de videogames. Não sei se deu pra vocês perceberem, mas aqui no meu estúdio mesmo, que é onde eu tô gravando aqui esse vídeo, basicamente já temos aqui na nossa Collection Promection. Nós temos um PlayStation 4, um PlayStation 2 que vocês estão apoiados aí agora, e temos Xbox 360. A minha história basicamente começa, eu não vou lembrar o ano certinho, tá, galerinha? Mas, eu podia contar a minha história da minha vida? Podia. Mas vai ser bem interessante. Vamos lá. O meu fascínio por videogames começou lá na época deixa eu ver. Vou colocar uns 2010, tá, galerinha? Porque eu não vou lembrar certinho. 2010. Lá o jovem Guilherme Castilho Gameplay, ele tava lá assistindo os seus youtubers favoritos, que eu não vou estar lembrando aqui na época. Mas ele tava lá assistindo os seus youtubers favoritos, que na época eu posso estar errado, mas eu acho que era o Agaso. Quem não conhece esse youtuber aqui. Ou também JP Dragon, que na época eu gostava de assistir bastante. Só que um pouco antes, o Guilherme Castilho Gameplay, eu tô falando aqui na terceira pessoa por motivos de narração. Não pergunta. Mas basicamente, ele gostava bastante de games. E ele, tipo assim, ele tinha um fascínio por games, por aventura e muito mais. Só que um pouco antes ele tinha ganhado uma coisa muito maravilhosa. Um dia ele tava lá na sua casa, de boa, não lembro o que tava acontecendo, mas era de noite. Basicamente ele tava lá na casa dele fazendo alguma coisa que eu não vou lembrar aqui agora. Mas eu acho que na época não tinha telefone. Mas provavelmente estava mexendo no telefone da minha mãe, alguma coisa assim. Que aí, basicamente, ela chegou do nada e falou assim, não vou lembrar o que ela falou. Ele ter falado assim, Guilherme, olha aqui, eu tenho um presente pra você. Aí eu falei, mãe, o que é? Aí ela chegou do nada. Eu não lembro se foi minha mãe ou meu pai que me deram esse primeiro aqui. Mas eu vou chutar que foi minha mãe, tá, galera? Porque nessa história, você vai ver que tem 3 Xbox 360 nessa lista. Basicamente, esse aqui é o primeiro. Ela chegou basicamente com um Xbox 360 e um jogo maravilhoso, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Que não é o mesmo, tá, galera? Não é o mesmo, porque da minha história de lá pra cá, eu basicamente tive muitos desse jogo aqui. Eu não vou lembrar onde é que ele tá. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aqui, basicamente ela chegou com esse game aqui, Lego Marvel's Avengers. Eu não comecei, antes vocês perguntem, não, eu não comecei a jogando pelo Lego Marvel Super Heroes. Eu joguei ele um pouco depois. E aí, basicamente, o jovem Guilherme Castilho Gameplay ficou, que é isso? Que coisa maravilhosa! Que era basicamente jogos Lego. Eu comecei a joguei lá um pouquinho, joguei tipo assim umas 2, 3 fases, eu acho. E aí eu fui dormir, né, galera? Fui dormir. E já no outro dia, minha mãe falou assim, Guilherme, eu tô indo lá no centro, você quer que compre alguma coisa pra você? Eu não lembro se eu fui com ela no dia, tá, galerinha? Mas aí eu falei, mãe, compre um jogo lá pra mim, que agora que eu tenho Xbox, né, eu quero jogar jogos. Na época, eu vou admitir, na época eu não conhecia Dragon Ball, não conhecia Naruto, não conhecia bosta nenhuma, só conhecia essa maravilha. Que na época eu achava esse jogo maravilhoso, né? Não que ele não seja maravilhoso, ele é bom. Mas, tipo assim, né, vocês estão ligados como é que é. Aí, basicamente, ela chegou e trouxe uma surpresa pra mim. Ela trouxe outro jogo Lego. Basicamente, o jogo Lego que ela trouxe dessa vez era esse aqui, ó. Lego Jurassic Park. Eu joguei, vi que tipo assim, não era um jogo que eu me interessava tanto. Por quê? Na época, o jovem Guilherme Castilho Gameplay, eu não vou lembrar se era esse mesmo, tá, gente? Eu lembro que eu tinha jogado outro jogo Lego. E aí, basicamente, eu joguei
Joguei, mas não joguei muito também não. Na época eu não tinha o costume muito de zerar, né? Que eu jogava um, passava pra outro, jogava um, passava pra outro, pra outro. Tipo um cara subindo no galho. Passa um, passa pra outro, passa um, passa pra outro. E aí basicamente, um tempo depois, Guilherme Crash Gameplay, não lembro o que aconteceu com o Xbox dele. Ele basicamente, um dia ele chegou na casa da avó dele. Que, tipo assim, vocês não sabem, o Guilherme Crash Gameplay gosta muito de ir na casa da avó dele. E aí basicamente ele encontrou seu jovem tio. Jovem. Meu tio, que é basicamente o tio William, esse carinha aqui. Vou estar colocando uma foto dele aqui. Eu vou estar deixando aqui uma imagem caricatura dele, né? Mas acho que não vai se importar não. E aí basicamente, um tempo depois, ele foi lá na casa da avó dele e ele encontrou o tio dele. Ele falou assim, Gui, você quer jogar aqui um videogame aqui com o tio? Eu falei, bora paizão, videogame comigo mesmo. Aí eu não lembro se eu tinha comentado com ele que eu tinha um Xbox 360, mas ele também tinha. Ele tem, né, no caso, só que não joga tanto. E aí na época ele me apresentou um dos melhores jogos de todos os tempos que mudou a minha vida. Que foi basicamente o Pro Lego Marvel Super Heroes, que eu fiquei chocado. Na época eu não jogava tanto também, né, gente? Porque eu fui jogar, joguei umas 2, 3 fases. E aí eu tinha que voltar pra minha casa, né? Só que nessa época aqui que eu tava jogando com o tio, ele não lembra se eu ainda tinha um Xbox 360. Porque se eu tivesse, eu tinha pedido pra ele, pra eu jogar, né? Eu ia ter pedido pra jogar lá em casa. E aí eu falava o que eu achei do game. Só que eu acho que eu não tinha Xbox 360, acho que ele já tinha estragado. Porque na minha linha temporal eu já tive 3 Xbox 360. E aí basicamente eu tava lá assistindo algumas gameplays desse jogo maravilhoso. Aí quando eu cheguei, voltei, né, lá pra casa dele, da minha avó. E aí basicamente eu cheguei, ele tinha zerado o jogo sem mim, galera. Sem mim. Que já tinha visto no YouTube como é que era o game. Eu tava doido pra zerar com ele. E aí, na época, quando a gente tava jogando, a gente tinha parado na fase dos X-Men. A bendita fase dos X-Men. E aí basicamente ele fala assim, Gui, eu já tinha zerado o jogo aqui pra você poder jogar. Eu falei, tio, eu queria zerar com você. Pra ter uma experiência da hora, tá ligado? E aí basicamente um tempo depois, basicamente, eu tipo assim, comprei outro Xbox 360, comprei outro, porque ele tinha estragado. E aí basicamente, essa história aqui do Lego Marvel ficou assim, eu fui lá, joguei mais um pouquinho, liberei personagem, da hora, não cheguei em 100%, mas joguei, porque nessa época aí, meu tio não tava mais ficando tanto em casa, tava saindo. E aí joguei, e aí depois... Basicamente, passou um tempo, tá, galerinha? E aí, não lembro se foi antes ou depois. E aí, basicamente, eu voltei pra casa da minha avó. Aí eu tinha... É porque nessa época eu tava levando meu Xbox 360 pra casa e indo lá. Pra casa e indo pra casa da minha avó. Da casa da minha mãe pra casa da minha avó. Porque eu sempre tava jogando, né? Que meu pai me buscava, me deixava lá na casa da minha avó, eu colocava lá em cima na televisão, e aí basicamente a gente jogava, né? Eu jogava. Bem divertido. Nessa época meu tio não tava tanto querendo jogar comigo. Por algum motivo que eu não lembro qual que é. Mas eu tava jogando bastante. E aí um dia eu fui no centro, que tinha uma loja, tem uma loja lá, né, que vende muitos jogos. Vende de PlayStation 2, de Xbox 360 e muito mais. Muitos jogos da hora. Não é a mesma loja que vai ter mais no futuro, que é essa loja que é a outra, que é o codinome é a loja do Goiaba, tá, galerinha? Se você mora aqui em Pará de Minas, conhece lá a loja do Goiaba, basicamente ela é uma loja bem legal que vende videogames, vende negócio de PC, vende jogos, né? Bem da áurea. E basicamente nesse dia eu tinha ido com a minha avó e o meu avô, no caso, né? E aí, basicamente a gente comprou 2 joguinhos que eu já zerei aqui no canal. O primeiro era basicamente, deixa eu ver se eu acho ele aqui, calma aí. Não, patati patatá, play, jogos. Ah, tá. A gente tinha jogado esse jogo aqui, que era basicamente o Dragon Ball Bush Limit. Eu tinha jogado, acho que eu cheguei a zerar esse jogo na época. E basicamente eu tinha comprado outro game também. Eu tinha comprado também um jogo do Capitão América, só que ele não funcionava no meu Xbox, eu fiquei muito puto. E basicamente eu comprei outro jogo também, que era basicamente
o Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Que esse jogo aqui, galera, mudou completamente o que eu sabia sobre jogos, né? Que aí eu tinha jogado, eu comprei, só que eu era muito ruim nessa época que eu não sabia fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sabia fazer isso aqui. Tem que fazer. Vai, Naruto, vai, Naruto. Pra a barrinha lá, né, de Quick Time poder prosseguir. E aí, basicamente, eu tinha meu tio que na época ele estava jogando um pouquinho comigo. Não tanto quanto ele jogava antes, mas ele estava jogando. E aí, toda vez que aparecia esse Quick Time Event, que eu falava, tio, me ajuda aqui, por favor. Eu não vou conseguir passar essa parte, não. Aí ele ia lá fazer. Só que ele tinha uma tática que ele fazia só assim, ó. Que ele conseguia apertar rapidão. Só que meu dedo, gente, eu não entendo, porque meu dedo, ele não tem tanta vontade de fazer isso. Ih, passou. E aí, basicamente, depois de um tempo, deixa eu contar. Os dois primeiros bosses, né, que eram basicamente... Não, peraí. Os dois, os 4 primeiros bosses, eu consegui... Meu tio me ajudou a passar, né? Só que ele tinha que sair, ele tinha feito uma viagem... uns 2 dias. E aí eu ficava assim, gente, como é que eu vou passar aqui esse jogo se eu não consigo fazer os Quick Time? Que na época eu não sabia o que era Quick Time, né? E aí basicamente eu prossegui, né? E aí eu fiquei um tempo sem jogar. Eu tava assistindo lá, que na época, ou eu fazia 2 coisas. Ou eu tava jogando videogame, ou eu tava assistindo Cartoon Network, né? Que eu tinha problema mental e não sabia que os desenhos do Cartoon Network tinha alguns que eram ruins, tipo Jovens Titãs. Deixa eu ver outro desenho ruim. Na época eu não lembrava. Eu não lembro os desenhos que eu assistia na época. Mas eu assistia os clássicos, tá, galera? Os clássicos. Hora de Aventura, Apenas um Show, Steven Universo, qualquer outro clássico que tem. Incrível Mundo de Gumball. Outro clássico aqui que tinha também. Gravity Falls, que não é do Cartoon, mas era os canais que eu assistia. Assistia também Harry Danger, que era clássico também. Não era desenho, mas foda-se. Tinha também The Thundermans, que eu assistia da hora também, da hora demais. Assistia também Star vs World Mal. E muito mais, galera, que os desenhos que eu assistia é clássico, né? E aí, continuando, né, basicamente, depois de alguns dias, ele voltou. E aí a gente tava meu primo e meu tio. A gente chegou lá na sala, tava lá no sofá. Tava eu assim, ó. Paz, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, galera? Tava eu assim. Aí meu tio tava aqui do meu lado. Chegou a parte do Kakuzu. Vocês sabem como é que é o demônio do Kakuzu, né? Você tem que basicamente fazer o combo, ó. Play, 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 pou, pou, play, play. Tá ligado, né? E aí chegava a parte que você tinha que apertar lá pra fazer shuriken. Aí você fazia assim. Só que eu não tava conseguindo, tava fazendo assim. Não tá funcionando, não. Não tá funcionando. Não tá funcionando, me ajuda. Aí meu tio pegou assim, ó. Pegou a manete da minha mão e fez assim, ó. Mentira, quem faz isso aqui sou eu, né? Mas fez lá de outro jeito, fez assim, ó. Eu falei, gente, o jogo me odeia mesmo. E aí basicamente a gente conseguiu passar. Nós fomos pra próxima fase. Que basicamente é a fase lá do Jiraiya, né? Vocês estão ligados como é que é? E aí basicamente, eu falei assim. Primeira vez que eu vi a morte do Jiraiya, eu falei. Eu e meu primo, nós entramos em prantos, porque o Jiraiya morreu. Meu tio falou assim, é assim a vida. Eu falei, por que mataram o Jiraiya? E aí, basicamente, depois disso, nós fomos pra fase lá do Pen, nós zerou o jogo, foi bem da hora. Eu falei assim, conseguimos, zeramos, pegamos todos os personagens, pegamos, mas eu não sabia. Na época eu não sabia que tinha a roupa secreta lá do modo Hokage, né, basicamente. E aí, eu descobri lá, né, sozinho, fui lá no negócio do Monte Myoboku e basicamente levei o Naruto pra conversar com o Sapo. E a gente desbloqueou a roupa secreta. E basicamente eu jogava multiplayer com meu primo e a gente jogou bastante. E aí basicamente depois de um tempo, eu basicamente comprei o grande, a lenda, a besta enjalada, que era, eu não lembro qual que foi a ordem, mas provavelmente foi assim, eu comprei o Naruto Storm 3, zerei, né, e aí basicamente eu comprei, não lembro se foi no Goiaba, ou eu comprei lá no Walter, que era outro que eu comprava aqui, uma loja que é bem perto aqui da minha casa.
E aí depois, basicamente, eu zerei, né? Fiquei muito feliz, falei kkkkkk. Zerei com muita dificuldade, porque a fase final desse jogo é o Santa Nights. É o Santa Nights. Tem que enfrentar todas as 7 bijus, né? Tem que enfrentar todas as 7 bijus. Depois tem que enfrentar o Tobi. Depois tem que enfrentar as biju com a Kurama. Depois você tem que basicamente enfrentar o Tobi de novo. Tem um Quick Time Live Event da hora. Que tipo assim, o do Storm 2 pro Storm 3 é bem mais fácil, galera. Eu achava bem mais fácil. E aí basicamente depois eu comprei o Storm Generations, que é um tempo bem mais depois eu comprei Storm Generations, zerei. Esse aqui eu não precisei da ajuda, porque esse aqui não tem Quick Time Event, bem mais fácil. E depois, um tempo depois, eu tava tipo assim, tava assistindo lá na internet, né? Assistindo lá na internet um tal do Naruto Storm Revelation. E aí basicamente falei assim, eu cheguei lá na loja do Walter e falei assim, Walter, eu quero o Naruto Storm Revolution. Aí ele falou assim, não menino, você só compra Naruto, é? Eu falei, mano, eu tenho culpa se ele é um dos melhores games dos games. E eu comprei Naruto Storm Revolution, né, galera? Aí né, eu joguei lá. E tipo assim, deixa eu contar um código aqui pra vocês conseguirem todos os personagens nesse game. Pra vocês conseguirem todos os personagens nesse game, basicamente vocês têm que fazer uma coisa. Uma ou duas, tá, galera? Ou vocês fizeram o modo história principal, conversando lá com todos os minigames, fazendo missão, todos os personagens. Ou também tem outra maneira, que você vai lá no modo luta, né? No modo combate livre. E aí vocês basicamente fazem o quê? Vocês ficam fazendo lá, acumulando dinheiro. Que se quando você acumula uma certa quantidade, você basicamente libera todos os personagens. Não importa se é de modo história, é personagem secreto, sempre libera todos os personagens. Isso aqui funciona só nesse, mas eu não sei se funciona no Storm 4, que isso aí eu vou falar um pouco mais pra frente. E aí basicamente, depois que eu zerei todos esses jogos aqui, passou um tempo e eu comprei um dos meus queridinhos. Calma aí, cadê? Cadê? Um dos meus queridinhos do PS, do Xbox, que é, não é esse. Que é basicamente, onde ele tá? Não, cadê? Cadê meu queridinho, gente? Ah, velho, eu não vou achar. Tá, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Que é basicamente o Dragon Ball Xenoverse. Que eu, tipo assim, eu joguei, fiquei muito feliz. Joguei, só que sem prestar atenção na história. Joguei. A última parte tive um pouco mais de dificuldade, né? Que é contra a Demigra. Mas joguei. Foi bem divertido, da hora, top. E aí, basicamente, passou um tempo, eu fiquei um tempinho sem jogar, né? Que o meu Xbox tinha estragado. E aí, basicamente, eu conheci outra magia, que era basicamente do PS2. E, tipo assim, no PS2 foi um pouco mais diferente, porque, tipo assim, eu não tinha o PS2. Só que tinha uma pessoa que tinha. Era basicamente meu tio Will. Que ele já foi apresentado aqui numa história um pouco antes. E, basicamente, ele me apresentou essa lenda aqui monstruosa. E pra quem sabe qual que é, né, galera? Que é basicamente esse aqui. Não. Que é basicamente. Que é basicamente esse aqui. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Eu e ele amamos esse jogo. Nós jogamos sempre que dá. Sempre que eu levo o PlayStation 2 lá pra casa da minha avó, a gente joga, tá, galera? A gente joga. Ele ganha de mim? Ele ganha de mim. Eu perco toda vez. E a gente zera uma história toda vez também? Com certeza. Mas vocês estão ligados como é que é. Aí, né, passou um tempinho, teve uma viagem minha, da minha avó, do meu tio, meu avô, não, no caso, do meu avô, do meu primo, né, esse primo aí que também zerou o Storm 2 comigo, e aí, basicamente, a gente foi lá pra... Acabei de lembrar aqui, galera, foi pra Aparecida do Norte. Tendo um festival lá, né, que tinha um lugar lá, tinha várias barraquinhas, tinha brinquedo lá pra criança, tinha comida, tinha um monte de coisa. Só que o mais interessante lá é que tinha jogos de PlayStation 2, tá, galera? Tinha jogos de PlayStation 2. Eu comprei vários jogos lá, comprei um jogo do Bomberman, comprei o Naruto Ultimate Ninja 5, que ele aqui é o ideal da história. Comprei outros jogos lá que eu não vou lembrar também. E aí, basicamente, eu comprei o Naruto Ultimate Ninja 5. Só que esse Naruto Ultimate Ninja 5, deixa eu contextualizar o que aconteceu. Eu tinha ido lá pra casa do meu primo, que tava tendo uma festa lá. Foi eu, minha mãe, minha irmã,
E aí, basicamente, eu e meu primo tava lá e ele tinha um PlayStation 2. Eu falei assim, primo, vamos jogar Naruto Ultimate Ninja assim que a gente comprou ontem? Ele falou assim, ontem não, né? Não vou lembrar quanto tempo foi não. E, pera aí, antes de eu contar essa parte da história, basicamente a gente chegou, né, lá da viagem, a gente foi testar os jogos, só que os jogos funcionou, só que ele tava com um probleminha lá de, tipo assim, não rodar a história. E aí, basicamente, a gente jogou, né? E aí, no outro dia, a gente chegou lá na casa dele. Eu levei o jogo, não, esse aqui, tá, galerinha? Esse aqui é só pra ilustrar. A gente basicamente chegou. E aí, a gente jogou, só que, tipo assim, eu não sabia como passava a parte do deserto, né? Basicamente, você joga com cancro. Eu não sabia como é que passava. E basicamente, a gente ficou por isso mesmo. A gente jogou lá o Bomberman 3D. E aí, Bomberman não, Pac-Man. A gente jogou o Pac-Man 3D. E aí, basicamente, depois, deixa eu contar um pouco mais da história. Mais pra frente, o Guilherme Crash Gameplay, esse jovem mancebo, depois que já tinha jogado vários clássicos aqui, ele basicamente ficou um tempo sem jogar, porque ele tava com uma ambição muito à frente, porque ele tava querendo jogar o Naruto Ultimate Ninja Storm 4, que ele via muito no canal do como é que eu vou lembrar qual que era o nome? Do JP Dragon. E também ele tava querendo jogar bastante Dragon Ball Xenoverse 2, que eu tive muito tempo querendo jogar isso aí. Só que eu percebi que não tinha no Xbox 360 nem no Play 2, tinha só no PlayStation 4. E aí começou a ambição do jovem Guilherme Crash Gameplay de conseguir um PlayStation 4, que ele foi conseguir só muito tempo depois. No aniversário dele, eu acho. Não foi no aniversário? Ou foi aniversário dele das crianças, não vou lembrar não. Mas aí basicamente ele conseguiu. Depois de muito tempo, né, que ele assistia ele assistia um pouco de GTA da zoeira, Lego Master Heroes 2. E aí ele e o primo dele sempre tiveram a ambição de jogar esses jogos. Só que ele não conseguiu porque o primo dele tinha parado de vir pra cá, né? Ele parou de vir pra cá. Mas, porque mudou de casa, né? Mudou lá pro... Como é que fala? Qual que é o nome do lugar que mudou? Paribé. Mudou lá pro Paribé. E ainda não pra vir. Mas tudo bem. Continuando. A gente tinha muita ambição de jogar o Storm 4. E aí, ele teve um dia, né, que ele veio pra cá antes dele mudar. E a gente jogou o Storm 4. Só que não deu pra gente jogar o Xenoverse 2, mas tudo bem, tudo bem. Continuando a história, e basicamente o Guilherme Crash Gameplay conseguiu o PS4, jogou vários jogos incríveis, e aí ele basicamente teve um sonho, ele pensou assim, eu assistia sempre vários youtubers de games, né? E que tal eu jogar o Naruto, eu criar um canal de games, e aí pensou, qual nome eu podia colocar? E vocês viram, né, galerinha, que eu sempre coloquei muitos nomes aqui no canal, porque eu ainda não tinha o nome. Só que um dia eu tava aqui na minha cama, pensei, que nome que eu posso colocar aqui no meu canal, né? Porque o nome antigo, que eu não vou lembrar qual que era, não tava bom. Eu pensei, que tal Mestre dos Games? E basicamente foi uma história bem legal, né, galerinha? E foi assim que surgiu basicamente o canal aqui que vocês estão assistindo, do canal do Quem Vos Fala, do Guilherme Crash Gameplay. E essa é basicamente a minha história com os games. E é isso, gente, espero ter gostado. Se gostou, deixa o like no canal, sininho das notificações. E é isso, até a próxima. Esse aqui vai ser basicamente, eu posso colocar assim, a minha história com os games ou a história de origem do mestre dos jogos. E é isso, até a próxima. Então, gente, foi isso. Mais um vídeo incrível aqui do canal. Obrigado por todo mundo que assistiu e é isso. Até a próxima.